sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron. Bom, e hoje nós escolhemos um tema quente na semana. Nessa semana só ouvimos falar sobre isso. Foi iniciada uma campanha muito forte na internet, que é a campanha Congresso é Inimigo do Povo. E hoje nós trouxemos esse tema para debater no programa, porque nós acreditamos que é um tema muito importante de ser debatido e queremos escancarar esse Congresso que realmente é contra o povo brasileiro e que trabalha apenas a favor dos mais ricos neste país, não é mesmo? Então, o que nós podemos falar sobre esse tema que está tão em alta agora no momento? Tem muita coisa para falar. Falar desse Congresso Nacional, você já disse, é o pior Congresso Nacional da história desse país. Com certeza. É um Congresso Nacional que foi eleito ali num momento de bolsonarismo, fanatismo, um meio de violência, de agressões políticas, um momento assim que as pessoas não debateram teses, debateram violência. A campanha se deu. E aí elegeu os deputados da bala, né? Elegeu os deputados da Bíblia, elegeu os deputados da bancada ruralista. Essa sempre teve, mas elegeu um monte, aumentou a bancada. E o capital financeiro, o capital econômico em geral, eles elegeram a grande maioria dos deputados. Sim. As estatísticas, assim, eu dei uma olhada, assim, algumas estatísticas, é apavorante as notícias sobre esse Congresso Nacional. 93% desses deputados, todos eles têm acima de 1 milhão, 2 milhões de reais. Milionários e bilionários no Congresso. E bilionários, sim, tem uma parte que é bilionária, ou seja, não tem somente milhões. Isso que nós falamos, digamos, do valor, dos valores que eles declararam na Justiça Eleitoral. Fora porque o que está por debaixo dos panos, como é que um ricaço desses, nem eles não sabem quanto eles têm. Sim. Tem um lá que eu estava ali, ele tem 7 mansões. Tem um lá, e é do Piauí, no estado pobre ainda. Ele tem 4 carros de luxo, super carros de luxo, mas olha, 2 aviões, 2 iates. Então, como é que pode essa gente se eleger deputado? O que é mais triste nisso tudo é a gente ver que esses deputados não estão barrando todas as propostas que são para trazer um pouquinho de melhoria para a população brasileira. Eles estão barrando tudo, não estão deixando passar nada e eles só fazem coisas em benefício deles. Eles pagam menos impostos, eles não têm que trabalhar na escala 6x1, eles não têm que pagar, as suas grandes fortunas não são taxadas e, infelizmente, quem paga a conta disso tudo é o povo brasileiro, que paga a maior parte dos impostos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? O que você vai esperar de um congresso desses? Não dá para esperar nada. Não. Um congresso, como eu digo, onde os deputados são afortunados, eles têm interesse em administrar suas fortunas e ganhar mais, porque não existe a lei, a lógica da concentração de renda no capitalismo. O deputado que tem 1 bilhão de reais, ele vai querer ter 2, 3, 4, 5, não tem limite. Então estão lá grandes empresários, e o que me deixa entristecido, me deixa apavorado, é que eles se escondem atrás de algumas profissões. Aí, por exemplo, professor, eles declaram lá que eles são professores, mas eles são donos de grandes escolas. Sim. Pega, por exemplo, a escola Positivo, não é isso? De Curitiba. Sim, a Rede Positiva. A Rede Positiva. O dono dessa rede, ele é deputado, ele é um bilionário. Sim. Mas ele declara lá que se declara como professor. É. Advogados. Não sei quantos deputados se declararam que são advogados. Mas aonde que eles advogaram? Tem um diploma só. Assim, eu não conheço o advogado, de regra, é pobre, é trabalhador, é um cara que vive uma vidinha de classe média baixa. Ele não é bilionário, ao menos na advocacia ele não ganhou isso. No direito não vai te deixar bilionário. No direito jamais vai te deixar bilionário. Eles vão lá e dizem que são advogados. Eles dizem que são médicos também. Vários, em torno dos 9% deles, 7, 9%, dizem que são médicos. Eles podem ter um canudo de medicina, mas quando você vai olhar eles eles são donos de redes de hospitais, redes de grandes laboratórios. Isso. Então, esses são os médicos que são deputados federais ou estaduais.
E isso não muda. Se você olhar os deputados na Assembleia Legislativa, não muda tanto também. Sim. Também é triste. Então, o que o povo espera? Então, eles não querem isentar uma população, um trabalhador que ganha até 5 mil reais no imposto de renda, que é pouco, que eu acho que devia ser muito mais, mínimo até 7 mil reais. Eu entendo que não devia pagar imposto de renda, Sim. porque imposto de renda... Primeiro era um trabalhador. Quando você é um servidor público, um trabalhador, digamos, você está lá, um contador está administrando, tem um carguinho na empresa e ganha 7 mil reais, vamos pegar um exemplo. O imposto de renda, ele fala renda. E classificar salário de renda já é um pouco, os economistas já teriam até controvérsia sobre isso. Sim. Dizer que renda mesmo, para mim, é rendimento de capital. Então, o salário é renda mesmo, é um ganho salarial, tudo bem. Mas aí tem incidência de imposto de renda. Então, eles nem isso não querem isentar. Então, agora, muito menos criar uma lei para a taxação das grandes fortunas. Nós temos, e essas grandes fortunas, você taxaria em torno de 150 mil pessoas. As grandes fortunas no Brasil estão na mão de 150 mil pessoas. E não é 1,5 milhão. E olha que nós temos 200 e quase 215 milhões de brasileiros. E a taxação desses 150 mil já conseguiria, né, suprir para milhões de brasileiros que que ficariam isentos de pagar o imposto de renda. Então, assim, muito triste. Agora, eles têm lá na manga deles, eles têm escondidinho deles um orçamento de 50 bilhões de reais. Eles têm um orçamento secreto para eles. Então, com esse dinheiro, eles compram nos prefeitos, compram... Dá para até comprar governador. Aumentam o número. Hoje, a renda que o deputado tem, conforme um estado pobrezinho, um que tem menos renda, você pode até chegar com o governador. Olha, eu tenho 10 milhões para investir aqui no teu estado, e fazer um acordo político com o governador e ganhar o apoio dele. Olha só. Eles então, eles compram tudo com esse orçamento secreto. Fora também o aumento que eles aprovaram dos parlamentares. Agora vai subir para 531, né? Mas eu queria ainda falar um pouco dessa emenda secreta, porque essa emenda secreta ali, ela aumenta a corrupção. Porque, imagina você ser deputado, o teu trabalho é fazer leis, você trabalhar... Agora, você tem um orçamento, você acumula duas funções. Você acumula a função de executivo, porque você concretamente tem um orçamento que você está administrando e que não é pequeno, são milhões de reais. São entre 10 a 15 milhões, parece? Não sei agora exatamente. Vamos explicar um pouquinho o que é o orçamento secreto para o público que não conhece? O orçamento secreto, então, começou... Quando que a gente pode falar que começou? Talvez ali na época do... Foi com o Lira. Com o Lira, com o Bolsonaro. Isso, que começou a liberar emendas para o Congresso. Para as bancadas fazerem seus projetos, fechados, né? Isso. Então, só assim, que acabou que saiu do controle toda essa situação, né? Acontece que hoje o Congresso, através das emendas, consegue bilhões de verba, né, que vem direto de cofres públicos e fazem, né, na verdade, uma grande mamata com esse dinheiro, né, com esses bilhões que vêm daí. Porque eles levam justamente o nome, foi um nome pejorativo que se criou, emendas secretas, porque elas acabam sendo controladas por essas bancadas de deputados. Isso. E tem pouca transparência. Então eles não têm nenhuma transparência na realidade. Então, volto a dizer, o deputado, ele deixa de ser um legislador na prática e acaba também tendo funções do poder executivo, que ele está administrando o orçamento da nação. E com isso ele pode chegar nessas cidadezinhas aí comprando os prefeitos. Eu tenho aqui 5 milhões para investir na tua cidade. Você me apoia para deputado no ano que vem? Ou daqui a 2 anos você me apoia? E aí ele vai e negocia ali. Então eles vão negociando apoio. Então isso fica difícil a renovação do Congresso Nacional. Sim. Porque os caras têm tanto poder. Eles ficaram poderosos. Eles não precisam mais trabalhar e se reelegem. O Arthur Lira... Eu diria quase que o Arthur Lira, na época, quando ele era o presidente do Congresso, ele tinha mais poder quase que o Lula. Sim, agora dizer, né? o Hugo não se importa, como chama. O Hugo não se importa, mostrou isso em questão de dias. Primeiro ele acenou com o governo, sentou inclusive numa reunião com o governo federal, acenou como que ele tivesse concordado em votar o decreto do presidente Lula.
E depois, quando ele foi para o Congresso Nacional, ele virou as costas e articulou com as bancadas deles lá, com o Centrão, né, essa bancada toda deles aí, a extrema-direita, e derrubaram o decreto. E ainda ficaram rindo e dizendo que o governo era para pegar esses 12 ou 15 bilhões que falta para cobrir o rombo orçamentário, e disseram, não, vocês pegam e cortam gastos. Mas daí ele quer que o governo tira da saúde, tira da educação. Quer acabar com as políticas públicas. Sim, as coisas que são importantes para a população brasileira. Então, assim, um ataque frontal ao povo brasileiro. Eles viraram as costas para o povo brasileiro de uma forma, assim, que nós não temos outro nome a dar, não se chamar eles de inimigos do povo. Não tem outro nome. E antes eu havia citado a questão do aumento de parlamentares, justamente porque agora, com esse aumento de parlamentares, eu estava vendo, também vão ser milhões de verba pública que vão agora para pagar esses novos deputados que vão entrar, porque isso não significa só o salário do deputado. A gente tem que avaliar que tem todo aquele esquema por trás. O deputado custa para o Congresso Nacional 3 milhões e 600 mil por ano. Sim, então, imagina. claro, não é só o salário. Imagina, tem todos os assessores, tem toda uma parafernália de coisa. Então, ele já tem uma imensa vantagem em relação a quem se candidata, a quem nunca foi deputado. Claro. Porque eles têm dezenas de assessores que eles deslocam para os estados, que vão fazer campanha, vão fazendo promessa, que podem visitar os vereadores e prefeitos. E o que é engraçado disso tudo, porque quando é para pedir verba para educação, não tem. Quando é para pedir para saúde, não tem. Se é para construir um postinho de saúde, não tem dinheiro. Para construir uma creche, uma escola, não tem dinheiro. Mas para aumentar salário de deputado e para aumentar número de parlamentar, tem, misteriosamente, temos dinheiro. Daí surge, daí tem dinheiro. E assim eles vão para os gastos deles, para as regalias deles, sempre tem dinheiro. Eles sempre dão um jeitinho. Agora, para o governo taxar os grandes fortunas, eles dizem que não pode. Não tem como. Vocês têm que economizar lá. Só que eles mandam o governo economizar justamente o que tu já falou. Tirar o Bolsa Família. Querem tirar dinheiro do SUS. Tirar do INSS. Eles querem que o INSS desvincule o salário mínimo eles acham que da não Previdência. Tem que ter Previdência. Eles são contra o benefício continuado da Previdência, o BPC. Eles são contra os benefícios da Previdência. Tanto que eles fizeram uma reforma da Previdência e jogaram a aposentadoria para 65 anos o homem e 62 a mulher. Quem que votou nisso? Foi essa mesma bancada de inimigos do povo. Foram eles que fizeram lá aquela reforma trabalhista também e tiraram uma série de direitos, criaram um processo trabalhista extremamente difícil para os trabalhadores, para o trabalhador não ter nem coragem de entrar na justiça do trabalho. É uma bancada que está a favor do capital financeiro. Por eles, privatiza tudo. Eles não querem saber. Para que ter SUS? Vamos privatizar a saúde, vamos fazer que nem nos Estados Unidos. Passou mal, vai pagar então 12 mil reais para pagar uma ambulância e ir para o hospital. Né? Esse é o objetivo deles. Eles são completamente financiarizados. Exato, acaba com as escolas públicas, acaba com tudo, privatiza tudo, agora só vai girar tudo em torno do capital financeiro, né? Em torno de especulação. Mas você viu essa com o Trump agora? Você viu essa? O Trump agora que taxou o Brasil em 50% do que o Brasil vai exportar para os Estados Unidos. E eles que articularam isso. Foi o filho do Bolsonaro que está foragido lá nos Estados Unidos e a família e esse grupo de deputados que articularam essa taxação do Brasil. Agora, na realidade, eles criaram um imenso prejuízo, um rombo para o Brasil. O Brasil agora tem empresas que têm risco de falir, que podem fechar, porque queiram o Brasil. Nós exportamos 41 bilhões de dólares nós exportamos para os Estados Unidos todos os anos. Sim, nós exportamos todo ano 41 bilhões de dólares, é isso? Acho que eu não estou faltando na matemática. E isso não é pouca coisa. Os Estados Unidos é o quarto país, não, o terceiro país que mais importa do Brasil. Primeiro é a China, que mais compra do Brasil, depois é a União Europeia, o Mercado Comum Europeu, e depois é os Estados Unidos, é o terceiro. Então, imagina o prejuízo que esses deputados causaram para a nação brasileira, para os brasileiros. Agora eles não querem erguer uma voz. Eles estão bem, ainda apoiando, ainda dizendo que o Trump tem que achar um jeito para punir o Alexandre de Moraes. Eles usando o bonezinho do Trump, Make America Great? Sim. São vendilhões da pátria. A gente que não tem amor à nação
não são brasileiros. Essa gente ali, olha, chamada de brasileiro. Dá vontade de dizer, mas pega as coisas e vai morar nos Estados Unidos. Sim, vai ser lá. Faz igual Eduardo Bolsonaro fez, foi morar lá. Vai embora pra lá. Então, e eles têm a cara de pau que durante a campanha em Atos, na época, eles se enrolavam na bandeira brasileira. Coitada da bandeira brasileira ficar suja com essa gente. Eu fico muito triste porque isso ali, a bandeira brasileira merece mais respeito. Eles se enrolar na bandeira brasileira, sendo que eles são os grandes vendilhões da nossa pátria, isso não pode. Então eu acho, fora esse Congresso ali o povo tem que mesmo repudiar. Porque não merece outro destino. Na época das eleições foi muito fácil eles fazerem todo esse discurso de brasileiros, patriotas, mas aí quando chega nesse momento, eles mostram a cara deles. Eles não são nada patriotas. Por eles vende o Brasil para os Estados Unidos, o Brasil vira o quintal dos Estados Unidos e para eles está ótimo. Desde que para eles consigam fazer a viagem deles para Disney, tá tudo certo, né? Isso que importa. Olha, é lamentável que o Brasil tenha, se o Brasil, e eles estão em postos chaves, eles são os nossos deputados e senadores, são as nossas pessoas que fazem as leis, e isso que é muito triste, porque o que o povo vai esperar de leis? Então o povo fica ali esperando leis mais justas, leis que possam acolher, leis que possam transformar melhor a vida para os brasileiros, leis que possam facilitar a vida das crianças, leis que possam facilitar a vida em geral da população brasileira, ter habitação, ter saúde, ter moradia, ter um transporte público decente, o povo espera um salário mínimo melhor, o povo esperando, mas o que eles nem querem esse salário mínimo? Olha, eles nem aceitam o valor desse salário mínimo. É um Congresso que não trabalha. Já não basta eles trabalharem uma escala 3x4, né? Ele já não vive uma realidade do que o povo brasileiro realmente trabalha. E é um Congresso que não faz nada. Eles e não a escala desenvolvem. 6x1, então, eles defendem. Essa escala é deles. Tem que ficar. O povo que pode trabalhar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por eles, o povo trabalha 7x0. Tu viu? Esses deputados falando que o povo tem que trabalhar 7x0. Eles ainda querem que trabalhe no domingo também. Ainda querem que trabalhe no domingo. É um absurdo ter um dia para descansar. E a gente sabe que já existe gente que trabalha isso. Claro. Mas eles querem e aplaudem isso. É um Congresso que não faz nada. É um Congresso que... Você vê eles fazendo alguma coisa em benefício da população? Nada. Eles ficam o dia inteiro lá só enchendo o saco, só criando confusão naquele fazendo Congresso, fake news, discursando fake news, fazendo baderna. O Congresso virou, o que virou esse Congresso? Virou um circo aquilo lá, né? Porque é uma baderna, é uma bagunça. Eles vão na tribuna, eles apresentam dados, eu acho que eles, não sei se eles trazem da Lua, de outros planetas, eles mentem descaradamente, eles fabricam dados que não tem pé na realidade, que não tem nada, e fica o dia inteiro. E ficam mentindo. Aquele Nicolas Ferreira, ele fica lá, inventa dados, traz coisas. Não, porque não pode taxar os super ricos, porque eles geram emprego pro Brasil. Da onde que os super ricos geram emprego? Como é que os financistas, os que vivem explorando em títulos da dívida pública, os banqueiros que ficam sugando o povo, como é que gera emprego? Não gera emprego. Né? Hoje eles começam a usar inteligência artificial e vão ganhando mais dinheiro ainda via inteligência artificial. A gente está falando ainda da burguesia financeira, que não gera emprego nenhum. Se a gente ainda falar da burguesia industrial, que poderia ser talvez uma burguesia que eles dizem que é essa que gera empregos, se um burguês, se hoje uma empresa falir, outra vai substituir no lugar. Isso e agora eles ferraram nas nossas empresas. O que gera emprego é a demanda. Tu sabe que esse tarifaço do Trump, ele poderá fechar. Veja só, por exemplo, a Embraer. A Embraer, o maior mercado da Embraer era nos Estados Unidos, vender aviões para os Estados Unidos. Como é que agora vai ficar essa situação da empresa? Daqui a pouco o governo brasileiro tem que ir lá injetar dinheiro na Embraer, fala da Embraer, mas pode ser qualquer outra empresa, especialmente as empresas metalúrgicas, as empresas do metal mecânicas, as empresas do aço, elas vão ser violentamente atingidas pelo tarifaço. Porque o agronegócio vai pegar uma margem pequena, em torno de 6%, porque o nosso agronegócio não exporta para os Estados Unidos. Porque eles não compram nosso soja, eles praticamente não compram carne, eles compram muito pouco do agronegócio. Sim. Agora, a nossa principal indústria, a nossa que trabalha com metal mecânica, que trabalha
A indústria do aço, essa vai levar um tombo muito grande, muito prejudicada. Então, assim, porque por incrível que pareça, os Estados Unidos é o país que menos compra commodities, que menos compra, porque conseguem produzir, eles têm uma produção, eles têm uma produção agrícola, então eles não dependem, eles compram produtos industrializados nossos. Então a indústria foi duramente prejudicada com esse tarifaço ali. E agora, o que eles vão fazer? Eles que se dizem os representantes desses industriais, eles que vão lá nas Fiesc da vida, nas indústrias, e todas as indústrias hoje, as federações de indústria, emitiram notas repudiando, não gostando desse tarifaço, porque sabem que vai atingir as empresas. E agora? Eu quero ver, onde os filhos do Bolsonaro vão agora? Eles vão defender, o que eles vão fazer agora? Então, aí que eu quero ver. Me parece esse tiro pode sair pela culatra? O que tu acha? Eu acredito que pode ser sim. Um tiro que eles deram no próprio pé. Tomara, porque tá na hora também dessa... a burguesia financeira, os financistas, esses, claro, não vão ter uma posição favorável do povo nunca. Isso a gente não pode esperar. Mas a burguesia industrial, ela acabou ficando um pouco para trás quando vem a burguesia, né, os financistas. Então seria uma hora, talvez, da burguesia industrial também tomar um chacoalhão, um sacode, né? Nós já vínhamos numa desindustrialização. A nossa indústria estava reduzindo, agora que se fala em recuperar essa indústria de novo, agora vem o Trump, ele mete um tarifaço, mais um prejuízo para a nossa indústria. Desde que a indústria, desde o plano real, a indústria brasileira sofreu um grave prejuízo, né? Mas você não vê esses deputados ali, esses deputados inimigos do povo falar pela reindustrialização. Não. É engraçado, o discurso da reindustrialização do Brasil é dos deputados vinculados à classe trabalhadora, que são os deputados que sabem que quem defende os trabalhadores sabe que o trabalhador precisa de emprego. O trabalhador não vive de outra fonte de renda, ele não tem rendas. Então ele vive do trabalho, seja industrial, no comércio, na prestação de serviço. Nós sabemos que o microempresariado hoje é o que gera maior emprego e renda, né? No Brasil hoje. Então, nós da esquerda, a gente defende, né? Nós que ainda estamos lá fazendo alguma coisa por eles, porque por esse congresso inimigo do povo, eles nem isso defendem. Né? É a única coisa que falta para esse povo pequeno e médio empresariado se identificar no Brasil. Eles não têm uma identidade. A identidade política deles não é com nós, com a esquerda, eu acho. Não. Poucos deles, alguns sim, não vamos negar, mas a maioria deles ainda votava nessa gente. Dava voto para esses financistas, dava voto para esses deputados que trabalham contra eles. Eles, me parece, na época deles, porque esses deputados financistas, não sei se tu já verificou, cada eleição que vem, eles fazem a campanha estampando no seu material de propaganda: somos contra aumento de impostos. Sim. Fim dos impostos. Imposto único. Lembra que eles falavam do imposto único? Sim. Então eles sempre criam um discurso para enganar o pequeno e médio empresário. Eles falam, agora eles não dizem, não, tem que reduzir a taxa Selic de juros, que essa sacrifica R$1 trilhão o Brasil gasta todo ano do seu orçamento e dá para os grandes financistas que eles representam, ou para eles, porque ali tem muito deputado que é credor do governo, eles têm títulos da dívida pública, isso é importante também saber, eles são detentores desses títulos, são detentores de títulos em banco, tem ações em banco, tem ações em multinacionais fora, aplicam dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York. Esses deputados, claro, o que acontece? Então, eles jamais vão fazer um projeto nacional de desenvolvimento para a nossa nação. Claro. Eles sempre vão trabalhar contra os interesses do Brasil. É que nós, da esquerda, a gente defende uma justiça tributária. A gente entende que o microempresário, o pequeno empresário, hoje, eles sofrem, sim, com a taxação. Eles pagam, sim, uma grande quantidade de impostos. Enquanto os grandes empresários, esses, né, os bilionários que a gente está falando,
esses saem praticamente isentos, né, do pagamento de impostos. Então, o que nós da esquerda defendemos é realmente que esses maiores passem a pagar proporcionalmente imposto, não os menores. Só que eu sinto que falta ainda dos pequenos empresários identificarem essa questão. Talvez ainda por um sonho de ser um grande empresário, se identificar talvez como um grande empresário, se ver como um burguês, talvez eles ainda caem nesses tipos de discurso, infelizmente, né? Mas voltando, olha, você vê, hoje nós temos o trabalhador, o servidor, quem paga imposto de renda, você temos uma taxação, uma alíquota de 27,50%. Isso. Então, veja só. Inclusive, eu pago 27,5%. É duro. É duro. Então, você vê, para ter um salário, que é um salário, digamos, meio baixo comparar o salário que os eles ganham, né? Então, isso é triste, porque o povo, quem paga mesmo, é esses assalariados, que ganham ali de 5 a 20 mil reais. Servidor público, que já vem descontado. Ou trabalhadores que trabalham em escritório, pessoas mais técnicas, da área da contabilidade, da área da administração das empresas, trabalhadores da tecnologia, da informação, que têm um pouco um salário, uma remuneração melhor. Esses que pagam parte também nesse país em termos de arrecadação. Claro. Porque... fora disso, essa gente lá, quando a taxação, se tu olhar as alíquotas que eles pagam, é muito pequena. Pagam lá 1,5%, 3%, quando pagam 4%, 5%, eles já gritam. Sim. Então, e sem contar quando não há isenção ainda. Sim. Nós temos, olha, algumas isenções que têm que ser questionadas no Brasil. Temos muitas políticas de isenção, né? O próprio velho da van, né? Ele ganha isenção de imposto, né? Umas coisas lá que eu estava vendo uma vez que o empresariado pode fazer, faz uma filantropia lázinha e aí não tem isso, daí ganha lá uma isenção. Existe muita manipulação no imposto de renda, existe através, né? Então, assim, pode pegar a isenção daqui, isenção de lá. Então, nós temos 860 bilhões de reais hoje que são isenções. De impostos não pagos. Né? Dizem, agora, isso me parece que tem que ser auditado, tem que haver uma verdadeira, talvez ali teria que ter uma CPI, uma investigação assim mais clara. Quem são os isentos? Vale a pena isentar esses segmentos? Claro. Isso contribui com a geração de emprego? Eu sou favorável. Se isso contribui com a geração de emprego, com o desenvolvimento da nossa nação, você pode e deve estimular setores para você desenvolver tecnologia. Mas se não, pega e arrecada esse dinheiro e aí você usa esse dinheiro e investe em tecnologia. Claro. Você pode emprestar, por exemplo, o BNDES. O BNDES tem essa finalidade. Ele empresta dinheiro, pode emprestar dinheiro para segmentos industriais que o Brasil, que a gente achar que é importante desenvolver. Se nós, por exemplo, quisermos desenvolver uma tecnologia que nós não temos, então você precisa pegar dinheiro público e investir. E aí, claro, se você deu isenção em tudo, ou isenção na maioria, a tua arrecadação vai ficar muito pequena, você mal e mal consegue pagar esses serviços básicos de educação e saúde, e você não tem dinheiro para ciência, tecnologia, e você não consegue direcionar os recursos. Porque você isentar... Então, vamos pegar um exemplo, vamos isentar a indústria têxtil do Brasil. Né? Nós, Santa Catarina, temos uma grande indústria têxtil, que é uma indústria meio falida, que eu acho que o Brasil precisaria investir melhor, teria que reestruturar essa indústria, no meu entender, porque é um segmento que gera bastante emprego, é um segmento que você não pode acabar com ela, porque roupa... Nós não estamos andando pelado ainda. Ninguém está andando. Com raras exceções, alguns andam pelado. Mas fora disso, a população veste roupa, nós precisamos cama, mesa e banho, nós precisamos disso. Então, como é que você vai deixar uma indústria dessas falando, deixar que os produtos estrangeiros entrem e tomem conta de todo o nosso mercado? Agora, é correto, aí nós precisamos discutir, é correto isentar esse segmento, tirar os impostos dali, ou é melhor o governo, de forma seletiva, investir nesse segmento? Então, para nós é importante, vamos investir mais em roupas, queremos vestir melhor, vamos pegar um exemplo, vestir melhor o povo brasileiro. Então, me parece que esse debate nós temos que fazer melhor no Brasil, porque senão você... Mas, infelizmente, com esse congresso, nós vamos conseguir ter um debate desses? Não vamos.
Outro E dá ponto... para chamar, mas ainda para discutir, dá para chamar isso de democracia, um congresso? Porque eles dizem, não, votar, democracia direta. Você elege teus deputados, você forma o Congresso Nacional e você elege o presidente da República e os juízes, tudo bem, não são eleitos pelo povo, mas lá tem a carreira dos juízes, Então você tem poder executivo, legislativo e judiciário. Agora, pergunto, que democracia é essa? O povo ser representado pelos seus adversários, pelos seus inimigos, os inimigos do povo. Dá para chamar isso de democracia? Não, Você arriscaria chamar isso de democracia? Eu não arriscaria, porque o que tem de participação popular nisso? Nada. Nada. O que hoje o povo participa das decisões do Congresso? Nada. Sim. Né? Hoje, eu acho que, assim, aqui, independentemente agora de direita e esquerda, vamos falar a real, quem que é contra o fim da escala 6x1? Realmente só os mais ricos, porque a grande maioria esmagadora da população, até talvez a população que nem liga para a política, aquela pessoa que fala, eu não estou nem aí para a política, eu acho que todo mundo quase vai chegar num consenso que é favorável ao fim da escala 6x1. É porque todo mundo está sentindo que a tecnologia está avançando, claro. A produtividade aumenta, você produz cada vez mais, em uma hora de trabalho, você produz mais do que outra hora você produzia em 10 horas. E como é que a jornada de trabalho não está reduzindo? Claro, não tem mais sentido trabalhar tanto. Então, eu vejo que isso é praticamente quase um senso comum da população reduzir a escala 6x1. Mas e cadê o Congresso para... esse Congresso não vai votar. Eles não ouvem o povo. Como tu disse antes, eles querem que o povo trabalhe 7 dias por semana. Teve-se que chegar ao ponto de fazer um plebiscito popular para a população conseguir, né, ter um pouquinho de voz, para pedir o fim da escala 6x1. Não sei se tu tá sabendo desse plebiscito popular. Sim, o plebiscito popular não é só para reduzir a jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, como a taxação das grandes fortunas e garantir a isenção do imposto de renda até R$5 mil. Se não pressionar hoje o Congresso não faz nada. Nada por essa população. O povo tem que acordar e ir para cima desse Congresso. O povo tem que ir para cima. Hoje teve o ato, você participou do ato? Participamos. Eu te vi lá, você estava participando do ato. Eu fui lá também. Gostei. Não teve lá um grande público, mas valeu para a iniciativa. Eu acho que o Brasil precisa. É um passo. O que eu mais essa semana vi de vídeos, acho que o Brasil, até brinquei, mas o Brasil está pegando fogo. Porque eu vi que como é que eram as palavras aí? Hugo não se importa. Hugo não se importa. Inimigos do povo. Congresso inimigo do povo. Tinha tanta hashtag ali, coisa, olha que... Hoje, a inteligência artificial... A criatividade do povo brasileiro é algo assim fenomenal. Olha, essa semana a inteligência artificial foi usada de maneira inteligente mesmo. Foi muito bom os vídeos que as pessoas fizeram, muito criativos. Eu vi o Bolsonaro com uma fraldinha lá, não sei lá, vi Trump sentado num vaso de banheiro. Cara, olha assim, cada coisa que criaram, eu não sei de onde vem essa criatividade, essa imaginação toda. Bom. Mas agora eu queria mais um ponto, né, relatar hoje sobre esse Congresso e a relação da dívida pública. A gente não tem também um Congresso que está preocupado em fazer uma auditoria dessa dívida pública, absolutamente nada. Hoje o Brasil está ali pagando bilhões de dívida pública e um Congresso que não faz nada. Estamos chegando ao trilhão. Chegando ao trilhão, né? E outra, eles nunca usam a tribuna para falar mal da taxa Selic. É engraçado, eles não pedem a cabeça do presidente do Banco Central. Você não escuta, eles estão bem Essa dívida pública parece que nem existe. Não, parece que ela não existe. Não. Ela come todo o orçamento. Por que eles não dizem, vamos decretar o fim da dívida pública, vamos decretar uma moratória, ou vamos decretar uma suspensão temporária dessa dívida, que é a mesma coisa que moratória também. Sim. Acho que não existe diferença. Eles teriam que achar uma alternativa, que o Brasil não pode mais seguir com essa dívida pública. Se querem que o Brasil porrompe, como eles falam, tem que cortar gastos, por que não falam de redução da dívida pública? Claro, porque eles são credores dessa dívida. Eles que ganham a remuneração dos títulos da dívida pública. Sim. Então, eles escolhem o final do mês, o final do ano, as fortunas. Porque você investir hoje, olha, se você tiver, por exemplo, investir 1 milhão ou 1 bilhão, porque eles podem até, os ricaços, falar de 1 bilhão, em títulos da dívida pública, você pode deitar lá no teu travesseiro e ficar o ano inteiro dormindo
e você vai acordar, digamos, no ano seguinte, e você de 1 bilhão pulou para 3, 4, 5 bilhões de reais. Sim. Não, isso não pode, isso pode, é justiça. Então, quer dizer, o dinheiro do povo, que o povo repagou impostos, está sendo desviado via dívida pública, via taxa Selic do Banco Central. 15% ao mês a taxa Selic. É a maior taxa, né? É a maior taxa dos juros reais, então nem se fala. O Brasil, ele sempre é campeão em juros reais no mundo. Como é que pode? Por isso que a gente cresce ali um pifes 3% ao ano. Claro. Por que nós não estamos conseguindo crescer 5, 6, 7% ao menos por ano? Não vou nem falar o que a China chegou a crescer na década de 90 e de 2010% ao ano. Mas se nós crescesse isso, nós estaríamos entre os países que mais crescem e nós teríamos esperança em encostar nos Estados Unidos em alguns anos. Mas esses deputados, como diz, eles fingem, eles fazem de conta que não existe... Deus me livre mexer na dívida pública, meu Deus. Eles dizem que o Brasil vai cair. Tem que pagar centavinho por centavinho da dívida pública. Eles acham que o Brasil, eles criam terror, eles vão dizer, não, as bolsas vão quebrar. Não dá. Eles vão ao desespero. Mas, na verdade, eles sabem que é o bolso deles que vai deixar de ganhar. Por isso que eles são contra essa suspensão. Mas, então, pai, qual é o recado que a gente vai dar, então, para o povo? Né? O que o povo tem que tomar coragem para enfrentar esse Congresso? O povo tem que ir para a rua, repudiar nas eleições do ano que vem, dizer não votem em inimigos do povo e dar nome aos inimigos. Nós teríamos que fazer lista, porque o povo às vezes tem dificuldade, não conhece os deputados. Não sabe quem então, são. Se tu perguntar para a meia população, não sabe, não conhece os deputados. Sim. Então, fazer listagem, né? Os movimentos sindicais, os movimentos de trabalhadores, os movimentos estudantis, os movimentos que lutam por justiça social, seja direitos de qualquer forma que existem, as mulheres, os jovens, todo mundo tem que denunciar e tem que mostrar na campanha, participar da eleição, dizer, não votem nos inimigos do povo e mostrar o nome deles, esses aqui são os inimigos do povo, não votem neles. Os partidos também, repudiar esses partidos do Centrão. Você não acha que está na hora? Eu, desde que eu me conheço como gente, eu acompanhei o processo constituinte de 1988. Até hoje eu tenho nojo da turma do Centrão, que atuava lá. Esse Centrão, é uma vergonha. É o segmento mais corrupto da política brasileira. E eles mandam, eles sugam qualquer governo. Quando o Bolsonaro, direitista, fascista, estava no poder, ele estava lá mamando. Agora vieram indicar um monte de ministros no governo do Lula. E o Lula ainda acreditou. Manda embora esses ministros. Eu acho que isso aí já não... Esses caras mandam embora, não vão fazer nada. Só vão trabalhar porque votar, não vão votar no Lula no ano que vem. Não. Com certeza eles vão votar no candidato deles. Mas se o Lula ganhar, novamente eles vão pedir, me dá mais 4 anos de vaga para ser ministro. Então, o Lula não está governando, ele tem que se atentar para isso. Ele tem que chamar o povo para a rua, o povo tem que ir, porque senão não tem governo. Não adianta eleger um presidente da República e achar que ele já está um presidente de esquerda, de centro-esquerda, e aí não governa, porque o Congresso Nacional não deixa. Não dá para fazer isso. Esse Centrão, para mim, é uma vergonha. Não sei nem falar Centrão. Para mim, esse povo é de direita, o que vai dizer, né? Querem fazer, é uma forma de disfarçar, é uma extrema-direita disfarçada. Eles querem se dizer, não, nós somos Centrão, né? Mas são totalmente totalmente corruptos, aonde parece aquele ditado, né? Onde o vento sopra, a bananeira cai. É assim que eles vão, né? Essa expressão eu não sabia, não conhecia ainda. Mas vamos parar de falar dos inimigos do povo, então? Pode ser? Vamos encerrar? Eu acho que o povo tem que ir para a luta. Não tem outro destino, não tem outra saída. O povo se mobilizar. Só o povo mobilizado consegue construir uma nação soberana, independente e com dignidade para o povo brasileiro. Eu gostaria de deixar o recado aqui para o público que está assistindo, que a gente tem que seguir firme pelo fim da escala 6x1. Eu acho que é uma campanha muito legal que a gente está conseguindo fazer. Temos que continuar, é possível. A gente tem que fazer pressão agora, né? O povo tem que colocar, né, levantar a sua voz, porque se a gente ficar calado, nada acontece calado. Vamos fazer pressão também pela taxação,
das grandes fortunas, né? A isenção do imposto de Isenção renda. do imposto de renda, que é uma proposta aí muito bacana, acho que muita gente também quer, né? Até quem ganha... São milhões de pessoas São que vão milhões ser de contempladas. pessoas, então isso também é muito importante. Então vamos se unir, população, né? Se esse congresso é contra o povo, a gente vai ser contra eles também. E vamos lutar por essas pautas que vão trazer melhorias, talvez não vão ser a resolução de todo o problema, mas já é um primeiro passo, né, para a gente lutar pelas melhorias do país. Bom, da minha parte é isso. Tem mais alguma coisa, pai? Não, eu também quero encerrar, agradecer aqueles que nos ouviram. Vão dando publicidade a esse nosso programa. Isso, eu gente. acho que vamos mobilizar a nação brasileira. Isso aí, obrigado. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.